Olá, que bom estar com você mais uma vez, um prazer muito grande esses momentos. Tenho certeza que vai ser marcante. Por sinal, hoje eu estou no Colégio Adventista do Espírito Santo, antigo EDESA, onde eu estudei em 1975, 76 e 77. E interessante para você ver como que as coisas vão acontecendo e como Deus conduz no dia a dia. No entanto, eu quero, antes de tudo, dar um toquezinho para você. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, dar um joinha, leva em consideração e também coloque nos comentários alguma coisa do que você vai ver e acompanhar dessa mensagem, dessa palavra preciosa. E se inscreva no canal se não é inscrito, afinal de contas, né? Eu acho que vale a pena. Há alguns meses atrás, talvez uns 3 meses, eu conheci o pastor Fábio José, ou José Fábio, melhor dizendo. Ele, através do WhatsApp, fiquei sabendo que era pastor. Me interessei a saber aonde morava. Ele falou que morava em Linhares, morador de Linhares, Espírito Santo, e que era pastor da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus. E interessante, conversando, trocando ideias, falando alguma coisa, de repente eu falei, quem sabe um dia eu apareço aí na sua igreja para pregar aí. E ele, tudo bem, vai ser bom. E continuamos, depois mudamos de assunto. E agora acontece que quinta-feira passada, né? Sem ser ontem, na outra quinta-feira. Não, hoje é quinta. Na outra quinta-feira, eu estive saindo do Jardim do Éden, em Pernambuco. O Jardim do Éden fica no município de Garanhuns, em Pernambuco. E viemos com destino a Colatina, no Espírito Santo, para a festa o reencontro dos ex-alunos do Colégio Adventista do Espírito Santo, que é antigo EDESA. Agora, interessante como as coisas vão acontecendo. Passei a sexta e o sábado em Maceió, depois no domingo nós começamos a nossa jornada, a viagem. Como o carro elétrico, o abastecimento é um pouco mais demorado, mas tudo bem. Viemos rodando, chegamos ontem à tarde, mais ou menos às 18 horas, pouquinho antes, em Linhares. E entre a possibilidade de vir para cá, a possibilidade de dormir em Linhares, a possibilidade de ir para Vitória, para depois voltar para cá. Nessa discussão, eu falei, olha, eu tenho um amigo aqui, o pastor José Fábio, e eu vou ligar para ele para pregar na igreja dele. Interessante. Aí eu entrei em contato, liguei para ele, tentei, não consegui falar, mas com mensagem conseguimos nos comunicar e ele colocou à disposição a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus para que eu falasse nela. E aí fui fazer os arranjos rápidos, depois do lanche, correr para pegar um Uber para poder chegar até a igreja. E como que Deus conduziu. Para mim foi uma operação de Deus. As portas estavam abertas e ali eu pude passar a mensagem naquela igreja. Alguém até esteve falando sobre alguns temas que eu deveria pregar. Eu falei, não, espera um pouquinho, aqui é diferente. E eu comecei falando, e para você ter uma ideia, o que eu falei nessa igreja, para você ter uma noção do que eu transmiti para ele, mostrei que Deus me mandou ali com um objetivo, que foi um milagre a minha presença naquele local, e que ele tinha um recado especial para eles. E aí eu comecei mostrando que estamos às portas da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e estamos mesmo, e todo mundo concordou que estamos realmente às portas da vinda do nosso Jesus Cristo. Agora tem um fator importante que a gente não pode deixar de considerar, que precisamos estar preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e só existe um caminho. O caminho para estar preparado para a vinda do Senhor Jesus Cristo é nos apegar às Escrituras Sagradas. Porque o próprio nosso Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, verso 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Para você ter uma noção como que são as coisas. Muitas vezes a pessoa está errando não é porque ele é ruim, porque ele é má, porque não, ele está errando simplesmente porque não conhece. E procurei mostrar que muitas vezes o fato de estar dentro da igreja não garante a salvação de ninguém, mas que tem que se apegar aos ensinos das Escrituras Sagradas. Esse é o passo importante. Gente, o conselho que eu deixei lá na Igreja Pentecostal Assembleia de Deus é o que eu estou deixando também para você. Para estar seguro no preparo para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada é a base. Se apegue a ela. É a regra de fé e base. Prometo fidelidade à Bíblia, é o voto. E a sua mensagem de um Salvador crucificado.
ressurretos, doador de vida e liberdade aos que nele crê. Diante dessa cena, esse é o meu apelo para você também. Cuidado, cuidado, porque muitas vezes nós nos apegamos ao fato de estarmos na igreja e muitos atribuem que é a igreja verdadeira. Mas o fato de estar na igreja verdadeira não quer dizer que eu estou sendo verdadeiro na minha comunhão com Deus. Precisamos estar atentos, precisamos estar preparados, devemos estar cientes e conscientes da responsabilidade, que na verdade não é uma simples responsabilidade, é um privilégio que Deus nos concede e não podemos perder. Só para você ter uma noção. E agora eu aplico o outro verso que eu mostrei lá. Evangelho de São João, capítulo 5, verso 39, onde Jesus falou: examinai as Escrituras para que vós cuidais ter nela a vida eterna e são elas que testificam de mim. Então, agora, não é simplesmente examinar as Escrituras, muitas vezes a pessoa não está examinando as Escrituras, está explorando textos que já estão na memória há anos. Porque quando pega aquele texto do Salmo 91, onde ele diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, todo mundo aceita, todo mundo gosta, todo mundo aplaude, todo mundo fica feliz. Mas existe, não, o Salmo 23, o Senhor meu pastor, também está tudo muito bom, todo mundo gosta, todo mundo está feliz. Então se apegam a textos que assegura ao ego dele, a realização pessoal dele, e esquece de um fator importante, que existe algo precioso também. Ainda existe algo precioso, que nós temos que pegar de princípio a fim. Nós pegar de Gênesis a Apocalipse. E então o meu apelo, o meu incentivo, leia a Bíblia Sagrada toda, não se contente somente com essas partezinhas, porque você vai chegar em ocasião que Jesus vai falar assim, ele diz assim: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não, esse não. Então esse não agrada, então esse a pessoa não quer, esse é o fator. Então temos que estar atentos, pegar de Gênesis capítulo 1 verso 1 até Apocalipse capítulo 22 verso 20, para você ter uma noção. Dentro dessa visão panorâmica você vai estar seguro, você vai estar certo, você vai encontrar uma infinidade de ensinamentos preciosos. Eu fiz menção lá na igreja à história de Sansão, que muitas vezes eu ficava constrangido, eu ficava triste, eu ficava chateado, eu nem gostava tanto de ler a história de Sansão, de ver aquele homem forte, aquele homem gigante, aquele homem fenomenal, que fez tanta coisa, que demonstrou a fraqueza de caráter, a deficiência, a inclinação da carne, e por isso ele sofreu. Ele poderia ter vencido sem passar por esse sofrimento todo, só para você ter uma noção. Mas aí eu pego e tiro a lição para mim. Aquele ensinamento que a gente encontra tem um propósito para meu benefício. É porque lá eu aprendo que se eu não estiver seguro nas Escrituras Sagradas, conforme diz o Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se eu não tiver a palavra de Deus na minha mente, se eu não estiver vivendo a cada instante revestido dessa palavra, eu vou ser tendente e posso cair como Sansão. Se eu não estiver seguro na palavra, eu posso cair como Davi, com adultério com Betseba e com o assassinato de Urias. Esse é o quadro. Então, nós precisamos entender isso. Isso é muito importante para os nossos dias. E assim nós teríamos uma infinidade de experiências. Nós podemos ver a sabedoria de Salomão, que foi jogada por terra com coisas insignificantes, desobedecendo, abrindo concessão, confiando na sua autocapacidade e esquecendo da comunhão com Deus. E fez o estrago que fez e quase que se expõe à perdição. Então, diante dessa cena, eu faço o meu apelo para você, assim como eu fiz para a igreja, lá onde eu preguei ontem. Só para você ter uma ideia, estamos às portas da vinda do Senhor Jesus e a única vacina segura para a salvação é a palavra de Deus. E pegar toda, de princípio ao fim, em espírito de oração, pedindo força e sabedoria a Deus, com o propósito de resistir às provações e às tentações que vêm a cada instante e de surpresa. O inimigo não manda recado, ele não avisa da aproximação dele, ele chega de surpresa, ele é inimigo, ele pega de traição. Então vamos colocar nas mãos de Deus, vamos aproveitar a oportunidade, não perca tempo não. Deus quer o melhor para você, Ele quer o melhor para mim. Eu admito, eu entendo, eu aceito. Senhor, eu sou fraco. Mas eu mostrei também esse texto de Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então, à medida que eu estou protegido pela presença de Deus através da palavra,
guiado pelo Espírito Santo, automaticamente eu estou vacinado, eu estou seguro. Isso me dá confiança. Faça assim também, se coloque nas mãos de Deus, se entrega, aproveite a oportunidade, não perca tempo não. Deus quer o melhor para você, Ele quer a sua salvação eterna. Não é simplesmente vida boa nessa terra não, é eterna, é mais do que isso. Eu quero isso para mim, eu espero que você também queira. Coloque no seu coração a sua decisão agora, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, pela graça de Deus, na próxima semana. Um abraço.